Bom dia, gente. Eu vou fazer uma apresentação para vocês do texto da Djamila Ribeiro, O que é Lugar de Fala. Esse texto faz parte de um livro sobre as coleções plurais, que é como se fosse uma tentativa de você trazer temas como feminismo negro e outros temas relacionados a isso, de uma linguagem um pouco mais público, assim. Então, não sei se vocês já leram o texto. Eu recomendo muito uma leitura, assim, uma leitura bem fácil, não só desses últimos 2 capítulos sobre o que trata o vestibular, mas de todo o livro, assim, um livro curtinho, e eu acho que a leitura vale a pena. O que eu pretendo falar sobre os últimos 2 capítulos, né, que é o que é lugar de fala, então o que é lugar de fala, Tá bom, vamos lá. Para você poder falar sobre esse livro, você tem que levar em consideração de que a Djamila está falando na questão de uma perspectiva da mulher negra, né? Ela vai falar como esse ponto de referencial. Então, os exemplos que ela vai usar, as outras pensadoras que elas estão dialogando, todas elas são de uma corrente do feminismo negro. Assim, ela vai começar falando sobre esse conceito do que é lugar de fala, que surge dentro de um debate, mais ou menos assim, no debate dentro das redes sociais. Ela vai falar assim, vocês ouviram muito sobre esse conceito das pessoas falando assim, você não tem lugar de fala, você não pode falar sobre isso. Então ela traz esse livro para poder esclarecer o que é esse conceito e como a gente pode usar ele dentro de um conceito, dentro de um contexto político-social, assim, dentro de um debate político. Ela vai falar um pouco sobre a origem desse conceito. Na verdade, ela é meio incerta, assim. Ela vai dar um exemplo sobre a questão da comunicação e que, na verdade, esse conceito ele usa para falar sobre referencial. Mas a hipótese dela desse livro é pensar esse conceito a partir de uma teoria que se chama Feminist Standpoint, ou ponto de vista feminista, de uma feminista negra americana, a Patricia Hill Collins. Então, ela vai dialogar com essa autora e mais outras 2 autoras feministas negras sobre esse contexto do lugar de fala. Então, eu vou passar aqui sobre os conceitos principais. Eu quero fazer uma coisa mais objetiva, assim, para a gente poder ver mais ou menos por onde a Djamila vai chegar nesse assunto. E também vale ressaltar esse lugar que a Djamila está ocupando nesse contexto específico, assim. Se vocês olharem para os autores que estamos dando aula hoje, a Djamila, ela chama atenção, né? Porque ela é uma filósofa negra brasileira, enquanto, se você olhar as outras aulas que a gente tem toda uma tradição filosófica europeia, que geralmente é o que domina nas provas de vestibular. Então, a presença da Djamila, só enquanto existência dentro desse contexto, vale a pena ressaltar. Então, para começar a falar sobre o que é lugar de fala, a gente vai ver o que ela chama com o feminist standpoint, né, o ponto de vista feminista, que é esse conceito que ela vai usar da Patricia Hill Collins. Esse conceito, ele está atrelado às experiências vivenciadas em grupo. São experiências compartilhadas e vivências que fazem com que você tenha um certo referencial ali da onde que essas coisas acontecem. Então, assim, dentro de uma matriz de dominação, você tem certas relações de poder ali que fazem com que certas experiências que você tenha sejam compartilhadas em grupo. Ou seja, a sua experiência individual, ela não é só sua, na verdade. Ela está ali ela é partilhada num certo grupo. Um grupo que seria um grupo relacionado a gênero, raça, classe social, sexualidade e outras questões de gênero. Então, dentro desse contexto, a gente fala também sobre interseccionalidade dessas desigualdades, ou intercruzamentos. Ou seja, dentro dessas experiências partilhadas em grupo, você tem experiências entre esses grupos que se encontram entre si. Então, tem um ponto de vista ou uma experiência compartilhada que se diferencia dentro desses grupos e cria novas experiências. Eu não sei se fez sentido, mas assim, no sentido de
negritude, você tem a experiência da mulher negra, ela é um entrecruzamento entre a negritude e a experiência de gênero. Então, cria ali uma localização dentro da sociedade diferente, né? Isso faz sentido porque a gente está falando dessa marca social, desse local social, dentro de uma matriz de dominação hegemônica. Ou seja, as experiências ditas como universal, elas não... Oi? Elas não são realmente universais, porque está do ponto de vista do branco e não do negro ou do ser humano como um todo. Sim, exatamente isso que a gente vai falar. Que essas experiências, como elas não são universais, elas são demarcadas. Elas são demarcadas pela experiência da negritude, por exemplo, ou da questão de gênero. A Djamila deu o exemplo, por exemplo, das questões de feminicídio, assim. Não é necessariamente sobre a experiência individual, mas é as experiências compartilhadas que criam esse alto caso de feminicídio. Você olha ali, tem um padrão. Ou o fato de a maioria das mulheres negras ainda estarem atreladas ao trabalho doméstico. Não é necessariamente sobre aquela empregada doméstica ou aquela mulher, mas é sobre as construções sociais dentro da nossa sociedade, dentro dessa matriz de dominação, que faz com que essa experiência, por exemplo, de mulheres negras ainda estarem atreladas ao trabalho doméstico, ser comum. Então, a Djamila fala sobre essa questão da localização social como locus social. Ou seja, onde é que você está dentro da sociedade, dentro de uma relação de poder que domina as relações sociais, as relações de poder da sociedade. Então, quando você demarca isso, quando você fala assim, olha, esse é o meu locus social, você fala isso com o objetivo de quebrar essa visão da universalidade. Como a gente falou assim, sobre essa experiência branca, masculina, que domina o referencial dessa matriz de dominação. Mas a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente do texto. Então, é essa a questão do locus social que ela usa, que ela pega emprestado desse feminist standpoint. Então, esses pontos de partida, que seriam essas localizações sociais, eles participam, na verdade, de um debate estrutural de como a nossa sociedade como as hierarquizações das relações sociais funcionam dentro da nossa sociedade. E esses locais sociais, como a gente acabou de falar, eles restringem certas oportunidades. Então, você não pode... A questão eu vou dar um exemplo, mas deixa quieto. Essa localização social, por exemplo, a questão das mulheres negras, que são atreladas ao trabalho doméstico. Esse restringe as oportunidades. Tipo, por que essas mulheres elas estão nessa condição? Fica aí o questionamento. E, além disso, esse lugar não só ele restringe oportunidades, mas ele também é um lugar de silêncio. E aqui entra a questão que ela coloca, a parte do lugar de fala. Inclusivamente a parte da fala. Porque a Djamila vai dizer que a questão da fala, a questão da voz, a questão do direito de falar é uma questão existencial, na verdade. Porque ela pergunta assim, quem são as pessoas que têm o direito de fala? E ela está dizendo que esse lugar que é estruturalmente restringido de oportunidades, que restringe a possibilidade da fala, esse direito da existência da voz, ela também restringe a questão das organizações e produções políticas, culturais e intelectuais. Então, assim, essas produções, esse tipo de conhecimento desses grupos que estão em locais sociais que não têm oportunidades, elas acabam perdendo visibilidade e legitimidade. Então, falar sobre lugar de fala também fala sobre refutar também essa tradicional hierarquização de saberes. Então, eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro depois, mas é uma questão de não só
as pessoas que estão falando nesses lugares, mas o que elas estão falando. Então, tipo, não é só o corpo delas que não pode existir enquanto pessoa que fala, mas também o que elas dizem. Tem essas duas diferenças. Por isso que ele fala sobre produção de saberes. Por exemplo, sei lá, remédios tradicionais, assim, que você falou chazinho, que é só, tipo, esses saberes, eles não são considerados produções intelectuais legítimas ou que têm essa visualização, eles são marginalizados, porque também estão atrelados a outras... Mas eu vou falar isso depois, gente, calma. Isso também influencia a própria questão da existência dessas pessoas em lugares como universidades, como os cargos públicos e essas coisas, porque não só restringe as oportunidades de saberes delas da existência, mas também elas não ocupam esses lugares da sociedade. Como, por exemplo, o exemplo da Djamila, de que agora a gente tem uma mulher negra no vestibular da Federal. Porque quando eu fiz vestibular, com outras pessoas até ano passado, a gente não tinha um local, não só para pessoas que fugiam à norma, por exemplo, do cânone filosófico, mas pessoas que falavam de assuntos que fogem do cânone filosófico. Porque a gente está aqui, não só ouvindo a teoria de uma mulher negra, mas a gente está falando assuntos que são pertinentes a elas. Então, essa objetivo, assim, de refutar essa pretensa universalidade, ou seja, demarcar o lugar de fala, ou falar sobre essas coisas, pensar em pontos de vista feminista e pensar em localização social, é promover uma multiplicidade de vozes. A gente está falando dessa quebra dessa universalidade, ou essa quebra talvez da homogeneia. E que é a quebra, eu vou citar ela aqui, que ao promover uma multiplicidade de vozes, o que se quer, acima de tudo, é a quebra com um discurso autorizado e único que se pretende ser universal. E segura essa palavra de quem autoriza o discurso, porque a gente vai voltar lá depois. Então, a gente tem palavras importantes aqui, né? Que é a parte as experiências compartilhadas, a parte do ponto de vista, a parte da localização social, a parte do direito à voz, multiplicidade de vozes e essa pretensa universalidade homogênea. Então, palavras importantes na hora de escrever, por exemplo, uma resposta ou de procurar nas alternativas certas. Guardem esses termos porque ela também repete bastante isso. Isso também gera outra questão, que é de pensar a prática disso, ou seja, pensar ações políticas e teorias que levam isso em consideração. Ela fala sobre a questão do intercruzamento, né? Ela faz até uma piada no livro, que ela fala assim, eu não posso lutar contra o feminismo meio-dia e às 2 horas eu vou lutar contra o racismo, né? Na própria existência demarcada desse logo social que ela se encontra, essas coisas estão intercruzadas. Então, é importante que as ações políticas, os discursos, as teorias, elas passem por esse intercruzamento. E daí vem a questão da multiplicidade de vozes, né? Porque a multiplicidade de vozes requer a multiplicidade de experiências também. Então, se você abre essa questão, você tem direito você ter uma mulher negra falando tanto sobre racismo quanto sobre feminismo, você tem outra pessoa falando sobre outras existências, e que permite, né, que isso aconteça. Essa é a primeira parte, tudo bem? Ficou claro, né? Então, eu acho que eu diria que é uma segunda parte, talvez, desse primeiro capítulo, que ela fala sobre a questão do lugar silenciado. Ela vai dialogar com outras 2 autoras, que é a Spivak e a Greta Thunberg, e que ela vai falar principalmente sobre essa questão que eu falei antes, de quem é autorizado a falar, como esse lugar que as pessoas se encontram, principalmente as mulheres negras, ela é um lugar, dito como, é um lugar, vamos dizer assim, que pressupõe um certo silêncio nesse lugar. E para isso ela vai usar a Spivak, que, se não me engano, eu acho que é uma autora indiana, mas eu esqueci de anotar, então, se não for,
desculpa. Mas, e ela está falando isso, a Spivak está falando sobre o lugar silenciado dentro de um projeto colonial. Então ela vai dizer que o silêncio é imposto para os sujeitos colonizados. Então, essa produção de discurso sobre... não, é um lugar imposto na questão do silêncio, porque só o colonizador ele pode falar, não só sobre qualquer dos assuntos, mas também sobre o colonizado. Porque ele pressupõe que o colonizado não tem uma humanidade, então ele não pode falar por si, ele não pode falar nem por si, nem sobre outras coisas. É como se, para Spivak, a própria condição, ela vai usar a expressão de subalterno, pressupõe o silêncio. Então, por exemplo, que você está nessa posição, nesse sentido talvez de colonizado, de subalterno, o silêncio está meio que atrelado a essa condição. Que é uma coisa que a própria Djamila, e depois ela vai usar a Grada Quilomba logo em seguida para poder meio que questionar essa história, de falar assim, e o subalterno, ele pode falar? Será que ele rompe esse silêncio? Ou será que essa condição, assim, de falar que a condição que ele está parece intrinsecamente silenciada? Parece um problemático. Então, ela vai usar a Grada Quilomba para poder fazer essa questão de... O subalterno, ele fala, o que acontece quando ele fala? E a Grada Quilomba, ela vai abrir o livro dela, que eu também não anotei aqui, mas eu acho que se chama Plantation, alguma coisa assim, com a imagem da escrava Anastácia. Não sei se vocês conhecem essa imagem, né? A imagem da máscara. E ela vai falar sobre essa questão do silêncio do subalterno com a questão da máscara. Ela está dizendo que a máscara, ela é mais do que... Ela não só tem a função de calar, mas ela também tem a função de medo. Porque ela fala assim, a boca, ela é tanto para impor silêncio, tanto para praticar tortura. Então, a máscara aqui vai surgir como essa figura dessa imposição de silêncio sobre o subalterno. Que você perceber que existe essa diferença entre a Spivak e a Grada Quilomba, porque a Spivak meio que pressupõe que esse subalterno, ele não pode falar ou que ele não fala, mas a Spivak, a Grada Quilomba coloca essa imagem da máscara. Então não é como se o subalterno não pudesse falar, mas é como se ele foi impedido de falar, tipo, colocar uma máscara nele. E daí surge a questão da Grada Quilomba, que é o que acontece quando as máscaras se estrilhaçam. Essa é a palavra que ela usa, eu acho uma palavra bem forte. Mas também uma coisa que a gente vai ver um pouquinho depois. E ela fala que dentro desse projeto, agora a Grada Quilomba, né, Djamila dialogando com a Grada Quilomba, fala sobre que dentro desse projeto colonial, as máscaras representam essa de quem não pode falar. E surge essa pergunta, essas três perguntas que eu acho perguntas fundamentais, assim. Ela não desenvolve muito, mas eu acho que vale a pena dar esse enfoque, que é quem pode falar, ou seja, a questão da autorização do discurso, o que acontece quando nós falamos, ou seja, o que acontece com o estrelhamento das máscaras, e sobre o que é permitido falar, que é aquela coisa, você só pode falar sobre a sua existência, ou a mulher negra só pode falar sobre negritude e feminismo, como se ela não tivesse qualquer outros assuntos para poder falar. Essas perguntas ali são essenciais para falar sobre isso. Mas o que a gente vai retomar aqui, principalmente, é quem foram os sujeitos autorizados a falar. Você pode repetir as perguntas? Posso. Quem pode falar? O que acontece quando nós falamos? E sobre o que é permitido falar. Então, dentro desse contexto sobre não só quem pode falar, ela fala sobre esse sujeito autorizado a falar. E como essa pessoa que tem essa autorização, que no caso dessa sociedade é
o homem branco, mas nesse contexto também ela fala do branco especificamente, ela coloca para fechar esse capítulo assim a questão da necessidade de escuta por parte do branco. Ela coloca essa expressão, né, o medo do branco, que é quando, nesse caso, para usar as palavras de Spivak, é quando o subalterno fala. E daí a tendência das pessoas é não escutar. Ela até termina o capítulo falando assim, esse pessoal, você começa a falar de racismo, todo mundo fica falando, mas isso é mimimi, mas isso não é importante, o que é isso, conversa chata. Então ela termina isso sobre relacionando essa questão da escuta de quem é autorizado a falar. Então, a questão é, o que acontece quando as máscaras rompem, né? Também acho uma pergunta legal. Essa questão sobre o lugar de silêncio. Tranquilo? Tá sendo uma exposição bem rápida, mas eu acho que a gente pode fazer umas perguntas depois. Porque agora eu vou falar sobre a última parte do livro, que é Todo Mundo Tem Lugar de Fala, quando ela vai mais ou menos ali, meio que elencar, né, o conceito do lugar de fala, que é a questão de que todo mundo tem lugar de fala. Essa é é o nome do capítulo, essa é a questão, tipo, todo mundo tem lugar de fala, ou seja, todo mundo fala a partir de um lugar social. Então, na verdade, o lugar de fala, nesse sentido, é tipo uma postura ética, assim, no sentido de, tipo assim, você tem que saber que você está falando a partir de um lugar social. Que nem a gente comentou ali no começo sobre a questão da localização, do local social, e tipo a posição que você se encontra dentro da hierarquização das relações de poder da sociedade. Por exemplo, a questão ela fala que a diferença entre a questão da representatividade e a questão do lugar de fala. Ela usa o exemplo assim, uma travesti negra não vai se sentir representada com o homem branco falando sobre a experiência dela como travesti. Ou seja, não é representatividade do lugar de fala. Mas isso não significa que um homem branco não possa falar sobre essas questões. Na verdade, ela fala que, na verdade, é extremamente necessário que homens brancos falem sobre racismo, sobre sexismo, sobre feminismo, sobre questões LGBTs, sobre questões sociais, só que entendendo que a posição que eles ocupam na sociedade e o jeito que eles vão, e o jeito que as experiências deles ou o conhecimento deles interage com isso é diferente, porque eles ocupam um lugar social diferente daquelas pessoas. E daí entra também esse embate da questão da escuta. E, de novo, não é uma escuta que pressupõe que você não vai falar nada, sabe? O seu lugar de fala, da onde você se encontra na sociedade. E esse meio que ela remonta assim a parte da ideia do debate dentro das redes sociais, né? E quando esse conceito ele estava usando para encerrar debates. Mas na verdade esse conceito é para você abrir o debate. É para você fazer a multiplicidade de vozes. É para você quebrar essa, como a gente falou antes, essa hegemonia da produção de conhecimento. Ela fala, por exemplo, que a questão... O Brasil é um país escravocrata. E o jeito que a gente lidou com a escravidão, ela passou... O jeito não. O modo que a história é contada nesse sentido, ela é contada do ponto de vista também do homem branco. Tipo, vocês têm aula de história e vocês sabem como é que a história é contada. E quando você fala de lugar de fala, é entender primeiro que essa história que está sendo contada agora, ela é do ponto de vista do homem branco. E surge a necessidade de você contar essa história a partir de outras vozes. Então, você quer abrir o debate. E como consequência dessa abertura do debate e da multiplicidade de vozes e essa quebra da hegemonia de quem é autorizado a falar, você entra numa realidade que o movimento da máscara, ele causa ruído. A Jamila usa a expressão produção de ruído.
esse estrelaçamento que a Grada Quilomba fala, ele causa esse desconforto, ele causa essa quebra de ruído. Eu acho que ela faz uma citação, assim, que eu acho muito interessante, que fala que essa autorização de fala, ou seja, quem sempre fala, quem sempre conta a história, ela não só é uma política, mas ela também é uma polícia. Ou seja, esse embate é violento. E ela dá um exemplo também, por exemplo, de quando as mulheres elas falam sobre essas coisas, e principalmente a mulher negra que lutou muito nesse local, que ela vai falar sobre um assunto e ela é taxada como agressiva. Porque, na verdade, ela não está sendo agressiva. Na verdade, não só a existência dela, mas o que ele está falando incomoda. Porque, de novo, a quebra de máscara causa ruídos, tipo estrelaçamento. E para falar um pouco mais sobre esse discurso da autorização, ela terminando o texto também com outra citação da Grada Quilomba sobre essa produção do conhecimento, sobre como não só a questão de compartilhar experiências ou da vivência, da ação política, mas a produção intelectual ela é pautada no discurso de uma sociedade branca patriarcal, que é quem produz o conhecimento verdadeiro. E dentro dessa hierarquia colonial, existe aquela coisa: o que eles fazem é ciência, o que a gente faz é experiência, o que eles fazem, o objetivo que a gente faz é sensível, o que eles fazem é verdade, o que a gente faz é só, sei lá, sentimental, eu não lembro mais direito. E como esses discursos, na verdade, eles são marcados, enquanto aqueles outros são passados por universal. Ela fala assim: nossos discursos de volta estão nas margens como conhecimentos desviados e desviantes, enquanto os discursos brancos permanecem no centro como norma. E ela apela para essa colocação para dizer que esse reconhecimento de outros saberes, ele na verdade ele rompe com o postulado do silêncio. E que os discursos, eles precisam ser construídos a partir de outros referenciais. Ela fala referenciais, ou seja, da experiência das pessoas, mas também geografia, né? A questão do local ali também. Pensando no projeto colonial também, é uma palavra muito interessante que ela coloca ali. Não só geografia como localização social, mas geografia tipo mesmo. Vamos dos países colonizados nesse caso. E ela coloca ali uma questão muito interessante, assim, que é a questão da voz de ninguém. E quando você ouve essa expressão, parece que você está pensando, tipo assim, a voz de ninguém seria a voz do subalterno, sabe? Mas na verdade, se você vai pensar, a voz de ninguém seria a voz do branco que é dita como universal. Porque a voz desses outros grupos, ela é marcada, não só enquanto discurso, mas enquanto corpo. Então ela não é de ninguém, sabe? A voz, ela vem acompanhada de um sujeito que é tipo assim, a mulher negra falando sobre a experiência dela. Você vai apresentar a Djamila Ribeiro e você fala assim, ela é uma feminista negra brasileira. E daí às vezes você vai apresentar um outro autor, você não precisa fazer, tipo, você vai apresentar um homem branco, você não precisa dizer, nossa, esse aqui é um homem branco, gente, ele é europeu, sabe? É isso que ele quer dizer com essa voz de ninguém, assim, que as vozes dessas pessoas, elas são demarcadas, tipo, no corpo e no discurso. E que esse fantasma da voz de ninguém, na verdade, é esse fantasma do universal branco, assim. E, para encerrar, a Djamila encerra com uma citação que eu vou ler também, que eu vou encerrar também essa apresentação usando ela, mas aí a gente pode abrir para a gente conversar sobre esses assuntos. Que é assim, não é à toa, iniciamos esse livro com uma citação da Lélia Gonzalez. O lixo vai falar, e numa boa. Fica aí a última frase. Tá. Não é à toa, iniciamos esse livro com uma citação da Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez é uma outra pensadora brasileira feminista negra, se você não conhece. Muito bom as coisas dela. A citação é a seguinte: o lixo vai falar, e numa boa.
Perguntas? Questões? Comentários? Assim, eu acho que ela tem conceitos bem claros, sinceramente. Tipo, eu não sei tipo, te dizer assim como é que ela pode cobrar, mas assim, o conceito de lugar de fala tá aqui, a partir do bloco social. Ela repete muitos termos, então palavras como lugar social, autorização de discurso, a universalidade do discurso branco, são palavras-chave importantes, assim, que ela repete bastante. Então ficar atento a elas talvez seja uma parte interessante de ver isso. Na verdade, até uma questão interessante a gente pensar, porque eles aceitaram a Djamila no vestibular. Será que a gente vai chegar, por exemplo, numa prova discursiva com 5 autores, vai ter, tipo assim, 3 questões de Maquiavel e só uma da Djamila? Fica aí o questionamento. Você acredita que possa ter alguma interdisciplinaridade entre filosofia e literatura com a obra da Casa de Despejo? Quarto de Despejo? Acho que seria interessante. Não sei. Talvez na parte das objetivas, né? É porque faz tempo que eu não faço vestibular, então eu não sei como é que tá essas questões pontuais, assim, se eles estão fazendo disciplinas. Eles colocaram tanto a Djamila, que é uma escritora negra, filósofa, quanto a... Sim. A outra autora, que eu esqueci o nome. A Carolina, duas autoras negras, né, em posições sociais semelhantes, falando a respeito de coisas parecidas, vamos dizer assim. Não é tão semelhante, claro, uma é de uma origem mais... não quero usar uma palavra preconceituosa aqui, mas ela veio da favela e a outra é uma mulher negra. Então as duas têm essa falam a respeito de como é a vida de uma população negra no Brasil. Olha, eu acho que eles podem fazer esse cruzamento entre as duas. Assim, eu particularmente acho que eles deveriam dar um momento para cada uma, porque eu não acho que a Djamila, ela tá falando, por exemplo, sobre a experiência da mulher negra, ela tá dialogando com um discurso filosófico, ela tá falando de produção de conhecimento, ela tá falando de produção de voz, e ela tá falando do nível teórico, não necessariamente do nível da experiência. Eu acho que óbvio que dá pra fazer a conexão, mas na minha opinião, elas deveriam ter outros momentos delas, assim, porque necessariamente elas estão falando de coisas diferentes. Mas eu também acho bem diferente. Ela é uma favelada que vai buscar lixo e tudo mais, e a outra falando sobre o lugar que fala. Eu acho que na verdade essa atitude de juntar as duas, na verdade é bem... Joga todo mundo no mesmo canto e a gente fez a nossa parte. Coloca elas lá. E tipo, não dá o momento necessário que elas merecem, justamente pela divergência entre as duas. Oi? Eu acho que esse livro é de 2016, alguma coisa assim, 2017. Olha, eu acho que ela está falando na questão da universalidade do branco, isso que ela está falando na questão da hegemonia. Ela está falando de um branco colonizador que não só impõe, que ele impõe também o seu discurso, a sua verdade como universal e para todos. Na verdade, é contextual, assim, sabe? É histórico, é social. Oi. Para ela, quem era mais importante? Quem fala ou sobre como é falar? Qual da autora? Ela era mais importante? Eu acho que são dois momentos diferentes, assim. Quem fala e sobre o que... Você está falando quem fala e sobre o que eles falam? Ou sobre como eles falam? Sobre o que eles falam e como eles falam. Eu acho que são dois... A partir do momento que são momentos diferentes, eles também estão interligados, assim.
São, tipo, batalhas que andam juntas, mas são diferentes. Então, de novo, aqui no vestibular, a gente tem a Jamila falando sobre questões feministas, de feminismo negro. Então, você pega uma autora negra, você coloca nesse lugar para ela falar sobre isso. Então, tipo, isso é uma conquista. Mas tem espaço para uma outra autora falar sobre outra coisa, por exemplo? É uma conquista que vem junto, mas ela também é separada. Então, acho que são dois elementos diferentes. Você... Como é que eu posso colocar assim? Quem fala acaba tendo talvez uma importância maior, mas assim, bem entre aspas, porque... Tipo assim, a corporeidade dessa pessoa, a existência dela, só enquanto posição em que ela está falando, causa desconforto, vamos dizer assim. E daí, tem esse, vamos dizer assim, talvez quem fala seja o primeiro choque. Daí o que ela está falando? Daí parece que isso pode ficar mais desconfortável ou não, porque pode ser que ela comece falando um negócio que, sei lá, contribua para tipo, essa norma vigente, assim. E daí essa pessoa, esse homem branco não vai se sentir mais tão incomodado. Vai falar assim, ela concorda comigo. Então, segundo ponto. Daí o como ela fala também pega mais pesado, que daí volta aquela parte da agressividade. Naquele momento em que quando você está ouvindo um discurso de uma pessoa negra, ela não pode exaltar a voz. Porque senão você vai chegar assim, nossa, agressivo, não gostei. Daí você parece que desqualifica tudo que a pessoa fala. Então parece que são níveis assim da interação que meio que tipo assim, se relacionam entre si, talvez.